Muito bem, divulgamos o que tinha que divulgar aqui. Vamos lá, vamos iniciar. Já passamos alguns minutos aqui, Adilson. Primeiro, quando depois você começar a falar, eu vou tentar divulgar mais aqui para a gente voltar com esse link. Mas, de antemão, deixa eu já te agradecer, pedir desculpa aí oficialmente por esse link aí que não deu certo. Mas tenho certeza que vai ser de grande valia ouvir um pouco você, a sua experiência, né, tudo que você tem passado aí na indústria, todo o seu arcabouço aí de experiência, tá? Então fique à vontade para dar uma boa noite aí, enquanto isso eu vou divulgando mais aqui para arrumar o link e a gente vai dando início aí ao nosso encontro. Bom, primeiramente, logicamente, muito agradecido pelo seu convite, lisonjeado aí pela oportunidade de poder estar falando um pouquinho a respeito aí desses temas que hoje circulam pela vida da segurança ocupacional, né? E a gente, junto com tantas outras pessoas aí, estamos trabalhando na divulgação de novas maneiras de enxergar a segurança do trabalho, o relacionamento da indústria, toda a integração que nós promovemos com respeito à segurança do trabalho como uma parte viva dentro da empresa, não simplesmente como um apêndice puramente burocrático ou mesmo legal, né? Somente no sentido da legislação. Então, essa é a batalha, essa é a causa, essa é a forma que a gente está caminhando aí com essa visão e também com tantos colegas, né, que a gente tem aí, alguns já estão aqui, né, o Douglas, o Janael, todos estão chegando aí, então a gente vai poder tá falando isso. Obrigado mesmo pela oportunidade. Que isso, eu que agradeço. Eu que agradeço mesmo. Eu tenho te acompanhado, na verdade, eu acompanho sempre os seus posts, Adilson. Me inspiro muito com eles. A gente que é da área de segurança, né, a gente tem que estar com essas visões abertas. E você é um cara que traz muito isso nos seus textos, no seu raciocínio. Então, obrigado de antemão por compartilhar o seu conhecimento, meu amigo. Não, que isso, o prazer é meu. Boa noite, boa noite, Douglas, boa noite, Léo, boa noite a todos. Show. Legal, então, vamos então, meu amigo, dar início então à sua brilhante ideia e palestra, né, confiabilidade humana e resiliência. Eu vou fazendo aqui a intermediação, eu vou passar a bola para você agora e fique à vontade aí para ir discorrendo no assunto, né, fazendo todo o seu raciocínio e a gente vai bater uma bola aqui. Pode ser? Ok. Muito bem. Vamos conversar um pouquinho sobre a questão da resiliência e também da questão da confiabilidade humana, né? Bom, para quem vê isso agora ou até no futuro, né, quando vê essa apresentação gravada, meu nome é Adilson Monteiro, eu já estou trabalhando na área há mais de 25 anos, liderando equipes de segurança, né, em diferentes empresas, todas elas multinacionais, desde o ramo químico-petroquímico, automobilística, e agora estou na área da metroferroviária, né, na Alstom, e tenho assim uma curiosidade e uma vontade de aprender e entender como o ser humano se encaixa dentro do processo, ou como o processo se encaixa dentro do ser humano, né? Para isso, tenho pesquisado e tenho mergulhado um pouco em diferentes lugares, né? Tenho formação básica de engenharia mecânica, mas já sou formado também em direito, tenho algumas pós e alguns MBAs voltados aí para entender o ser humano e também o processo. E uma coisa sempre que me chamou a atenção é que tudo na segurança ela inicia com essa questão do humano estar dentro do processo e responder às expectativas do próprio processo. Então, próximo, por gentileza. Então, a primeira coisa... Então, tá aqui, ele fez a gentileza de colocar um pouco isso aqui foi uma... O Adilson, isso aqui foi um adendo que eu coloquei. Na verdade, foi tudo que você falou, né? Para o pessoal que não te conhece, eu acho que não é muito difícil, né? Mas o Adilson, pessoal, ele é um cara assim fora da curva. Eu coloquei esse slide aqui, não estava esperando, só para falar um pouquinho aí tudo que ele falou, né? Da carreira dele. E ele é um cara que
ela é um speaker, né, que fala muito sobre Hope, que é uma das coisas que ele vai comentar aqui, que é uma das tendências aí, assim como o Safe Differently. E ele é um escritor, né? Eu garanto que você já deve ter visto algum artigo do Adilson. Então, fiz questão de colocar essa página aqui, Adilson, mas para a gente deixar claro aí quem que é esse cara de peso que a gente está falando aqui hoje. Tá certo, obrigado. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, vamos fazer o nascimento aí das coisas. Vamos primeiro falar de confiabilidade, né? A confiabilidade começou lá já muito antigo, né? Mas mais forte começou lá na década de 80, quando a gente começou os processos de certificação de qualidade, etc. Então, se falou muito sobre confiabilidade do sistema. Não era simplesmente uma reprodução contínua, principalmente na indústria de processo, né? Mas também é produzir certo e da primeira vez, com menos desperdício, com maior qualidade. Então, começou todos os estudos de confiabilidade. Então, eu busco aqui o termo confiabilidade lá da NBR 5462, a confiabilidade de um sistema pode ser definida como a probabilidade de funcionamento incerto. Esse incerto está correto, é com C, porque é derivada da palavra inserido, e não incerto no sentido de não estar correto. Então, não se assustem com o incerto. O incerto quer dizer o funcionamento inserido de falhas durante um período de tempo predeterminado sob condições de operações estabelecidas. Muito bem. Aí veio as definições, tem muitas, mas peguei essa definição aqui de confiabilidade humana, que é a probabilidade que uma pessoa falhar no cumprimento de uma ação requerida quando exigida em um determinado período de tempo e condições ambientais apropriadas e recursos disponíveis para executá-las. Se você olhar as duas definições, praticamente são as mesmas. Nós estamos falando de tempo, nós estamos falando de falha por tempo, né? E sob as condições pré-determinadas. Aqui é uma visão muito processual. É uma visão onde encaixa o ser humano como um dispositivo de processo. E, portanto, faz lógica se pensar em confiabilidade nesse ser humano, da mesma forma que se fala de confiabilidade num motor, numa engrenagem, num sistema hidráulico, ou mesmo numa parte elétrica de uma máquina. Ou seja, eu tenho parâmetros pré-determinados, eu tenho o meu modo de falha, que eu espero que aquela máquina, pela sua repetibilidade, faça. A mesma coisa é o ser humano. Olha, quando esse cara vai falhar, ele tem que ter uma taxa. Muito bem. Então, aqui começa a nossa discussão. Será que o ser humano é igual no sistema? Ele tem esse padrão sobre as mesmas pressões, sobre as mesmas condições de pressão e temperatura normais? Adilson? Sim, estão me ouvindo? Agora voltou. Deu uma falhada aí. Pode retornar. A sua última fala foi das condições. Então, manter as mesmas condições para a máquina e para o ser humano é válido, né? Isso é uma pergunta inquietante, né? Que a gente começa a fazer. Eu me faço essa pergunta toda vez que eu entro dentro de um processo. Se o ser humano vai funcionar da mesma forma que a máquina, né? Então, próxima, por gentileza. Então, aí a gente vem com aquela pergunta: erros são previsíveis? Bom, para a escola da segurança tradicional, sim, erros são previsíveis. Você vai buscar lá desde a época das pirâmides, do Heinrich, do Bird e Reason. Você vai falar assim, você coloca barreiras, você pode prover isso. Mas olha, pegue coisas atuais. A próxima, por gentileza. Você pode ver aí que, por exemplo, nós temos recentemente o Hamilton, um heptacampeão mundial, apertando um botão errado do seu volante e perdeu a corrida por causa disso. Foi um erro. É um cara que foi simplesmente 7 vezes campeão do mundo. Não dá para dizer que esse cara ele não tem previsibilidade na constância dele dirigir. E ele errou. Um outro que já apareceu aí, saiu, volta, então o próximo. E agora nós temos um outro lado, que é a Inglaterra, né? Ela perdeu a Euro 2020, que foi agora 2021, né? E depois de longos anos, são dezenas de anos que ele não ganhou nada. E olha que interessante, as pessoas mais jovens, os atletas mais jovens, o Marcos, de 23 anos, o Jadon, de 21, e o Bukayo, de 19, perderam os pênaltis.
ou seja, eles nunca participaram de uma final, ou seja, eles são recém-chegados nesse processo, né, que a gente pode chamar de futebol e final, e erraram. Então, nós temos aqui uma dúvida. Poxa, eu tenho um cara que ganhou 7 vezes o campeão do mundo e errou. Eu tenho pessoas que chegaram recentemente, todos muito jovens, e erraram. Pô, então, aí a gente já começa a pensar, será que a confiabilidade dessas pessoas pode ser medida, pode ser mantida como uma saída de processo? Então, trocentas mil perguntas e dúvidas a respeito. Próximo, por gentileza. Então, essa questão, vamos buscar também os mestres. Né? O próprio Rison tem textos fantásticos que ele escreveu a respeito da segurança. E a primeira, das falas que eu trago aqui é a respeito disso, que ele, além de falar do erro, ele fala, não, vamos distinguir o erro em 3 categorias. Os induzidos pela situação, ou seja, o contexto, os erros superficiais, que são os lapsos e deslizes, e os erros profundos, que são os equívocos. Né? Traduzindo o que ele está dizendo aqui, ele está dizendo que se o meu processo mudar e eu não tiver a consciência a respeito disso, eu posso errar. Eu posso ter mas eu também posso ter erros profundos que são por falta de conhecimento. Eu comecei a trabalhar em alguma coisa que eu não domino totalmente e a saída dela acaba sendo inesperada. Muito bem. Vamos a um próximo pensador, que também a gente gosta muito. Próximo, por gentileza. O nosso amigo Decker aqui. Para mim, ele falando sobre erro, ele fala que para ter uma explicação a respeito do erro humano, é necessário estar na posição de quem errou, para entender o que para ele fez sentido naquele momento que ele tomou a decisão. Então, aí ele coloca de uma forma onde o erro, ele, na verdade, naquele momento, naquela parte de tomada de decisão, para a pessoa fazia todo sentido. Então, entender esse universo do sentido que faz para a pessoa tomar aquela decisão que levou uma saída dentro da segurança tradicional, nós temos um diálogo entre o ambiente de trabalho e o meio ambiente, o ambiente de trabalho e o ambiente da mente da pessoa, para ela tomar uma decisão. Ele toma uma decisão, tem uma falha. Isso é que normalmente nós trabalhamos em segurança do trabalho até então. A gente olha o comportamento das pessoas dentro do processo, verifica os seus desvios. Aí tem 1 milhão de teorias e de ferramentas, né? De observação de risco, inspeções de segurança, etc., no sentido de olhar o processo e olhar a pessoa. Olhando o processo e olhando a pessoa, eu vejo o que não bate. E o que não bate, para mim, eu chamo de falha. É interessante que, ainda hoje, e muito hoje, a gente ouve que o processo foi violado, o processo não foi seguido. Mas quem disse que o processo é absolutamente perfeito? Será que ele nasceu perfeito? Então, fica fácil a gente poder olhar o ser humano e as decisões do ser humano e falar para ele, olha, você não se encaixou dentro do processo que eu desenhei, que é o processo melhor feito, com menor tempo, com menor desperdício, e uma habilidade padrão que essa pessoa, de certa forma, não conseguiu obter. E ela errou. Próximo, por gentileza. E aí, olhando dessa forma, eu consigo até desenvolver métodos de cálculo de confiabilidade humana. Trouxe aqui 3 dos mais famosos, né? O TERP, o Athena e o Triple Delta, né? Que basicamente são métodos matemáticos lineares de se pesquisar falha, onde você pode, ou através de um checklist, né? Ou você, através de tabelas de erros padrões humanos, você chegar a um quociente, como você faz, por exemplo, um FEMEA. Né? Você faz uma árvore de causas estatística daquele erro. E aqui uma coisa chama muita atenção. Qual é o padrão de ser humano que eu coloco dentro desses métodos? Aquele que eu coloco que é muito experiente, baixíssima condição de falha,
aquele que está desenvolvendo razoavelmente bem a sua tarefa, então ele não tem o mesmo nível do mais experiente, mas também não é o novato? Ou é o novato? O novato, com certeza, não é. Mas será que todo o processo não tem só experientes e bem conhecedores? Eu acredito que no mundo real não acontece isso. Toda hora, no nosso processo, está entrando pessoas jovens, estão entrando pessoas que vão aprender o processo. Então, o conhecimento delas é limitado. De repente, como colocou o Reason lá, quando dividiu as 3 tipos de erro básico, eu posso ter erros profundos, de conhecimento profundo, e posso ter problemas de lapso, ou posso ter até uma questão que é a mudança do processo sem eu perceber. Eu, toda a minha vida, em todos os processos, até nos processos químicos, petroquímicos, a gente não tinha o processo padrão igualzinho todos os dias. Todo dia que eu chegava dentro da sala de controle, e aonde eu trabalhava, nós tínhamos várias fábricas, por exemplo, de PVC, polietileno de alta densidade, produção de soda cloro-hidrogênio, produção de peróxido orgânico, é a água oxigenada. E é engraçado que toda vez que eu entrava nas salas de controle dos processos, sempre alguém estava falando, precisamos ver que o processo precisa fazer ajustes. Uma questão de pressão, a temperatura, a matéria-prima, a condição do etileno que está chegando não é a mesma que chegou no passado. Então, até num processo contínuo como o químico, precisava do operador atento aos desvios. Você via um painel de controles dizendo que algum parâmetro estava saindo fora. É o contexto. E quando você vai para outras indústrias, como, por exemplo, a indústria de metalúrgica, você percebe que isso pode mudar muito mais rapidamente, porque como o processo, apesar de ser contínuo, é uma grande montagem. Então, tem atrasos, tem matéria-prima diferente, você tem próprios desgastes das máquinas, você tem vários fatores que o contexto muda. E aí você proporciona o erro. E a culpa é do ser humano? Então, esse processo de avaliação de confiabilidade humana, não digo que é totalmente desperdiçado, porque eu acho que é importante você ter uma análise científica, por exemplo, no início do próprio projeto, para que o projetista, para o engenheiro que tem a concepção do projeto, ele possa ter alguns parâmetros que balizem para ele tirar uma média daquilo que poderia começar, até em termos de dispositivo, até de disposição, de layout, etc. Ou seja, é fundamental. Mas trazer isso para um mundo real, do dia a dia, de uma produção contínua, seriada, ou mesmo uma manufatura, é um pouco complicado você manter esses números e manter a sua produtividade e o seu gerenciamento baseado somente em métodos de confiabilidade humana. Mas vamos dizer que ainda muita gente vira para mim, não, isso aí tem muitos cientistas que pesquisam isso há dezenas de anos, e a gente tem parâmetros muito próximos, e isso pode ser feito. Ok, próxima, por gentileza. Então, a gente vai, por exemplo, para uma coisa como, por exemplo, a análise da pesquisa do erro, que é um acidente, por exemplo. Né? Aqui isso é um pouco desconfigurado, mas olha só que interessante. Esse é um gráfico onde quem elaborou esse estudo foi o Honeywell, onde ele colocou 4 focos principais dos métodos de análise de acidente que nós temos aqui. Ó. Tem essa descrição longa aqui que eu não vou ler, é mais para o pessoal poder ter uma referência do que eu estou falando, onde nós temos a seta amarela que vai do menos até o mais embaixo, que está um pouquinho tortinha aqui, que são foco nas causas raízes, né, isoladas, ou seja, eu quero procurar a minha causa raiz, aquele dominó, aquela primeira peça dominó que ela acabou saindo fora do contexto e derrubando todas as outras. Então, nós temos alguns métodos, como a análise de causa raiz, o RCA, o ERA, o AEB, que procuram buscar metodologicamente essa questão da causa fundamental. Tem outros que identificam sistemas que falharam, né? Que é um dos mais famosos, o MTO, né?
que ele trabalha entre as falhas entre a tecnologia e o homem e a cognição dele em relação a como interpretar esse processo. E tem outras que já trazem mais o caráter humano, né? Que é o Stamp, como também o próprio Fran, do Honeywell, onde você olha o ser humano como uma pessoa que pode ter flexibilidade dentro do processo na tomada de decisão. Então, é importante saber essa variabilidade tanto para o erro quanto para o acerto. Nesse primeiro momento começa a aparecer a questão também, por que não estudar os acertos em vez de estudar somente os erros? Porque também no acerto eu aprendo como corrigir o meu processo. Então, nesse gráfico aqui, você tem duas vertentes. Você tem uma vertente de rastreabilidade versus uma vertente de sutileza com relação à condição humana. Quanto menos sutil e mais rastreável, o ser humano é equiparado a um componente de uma máquina. Quanto menos rastreável e mais sutil, eu estou chegando perto da constituição humana real. E olha que interessante, no quarto quadrante, onde a gente poderia ter uma combinação do sutil e do rastreável, que é para atender tanto os estudiosos e matemáticos lineares, como também o sociólogo, o profissional de psicologia, como também o de ergonomia, não tem. Nós não temos uma ferramenta que nos faça fazer essas duas medições, que seja o rastreável e o sutil. Próximo, por gentileza. E aí eu trago um outro cara também que eu admiro muito os seus estudos, que é o Rasmussen, onde ele elaborou, né, essa tabela que eu adaptei, que é a teoria do SRK, que é Skill, Rules and Knowledge. Ou seja, uma habilidade, nós estamos no campo de habilidade, nós estamos no campo da regra, nós estamos no campo do conhecimento. Isso, você trazendo o que eu disse lá atrás do Reason, você encaixa aqui. Quando você tem conhecimento, você está lá no começo, quando você está aprendendo o processo. Então, o que acontece com você? Você tem que ter uma concentração muito grande, o seu processo, a velocidade de execução de tarefa é lenta, esse é um esforço enorme, porque você quer todos os detalhes, e por você não ter assim, conhecimento profundo, você está executando com um conhecimento básico, você pode ter o quê? Confusão entre uma coisa ou outra, ou realmente falhas de conhecimento, alguma coisa que você não aprendeu. E aí, qual é o remédio para isso? É você fazer um aprimoramento prático, ou seja, cada vez você executar mais e mais a tarefa, errando e acertando. E uma coisa fundamental, ter um padrão de educação, não de treinamento, mas de educação para você reter o conhecimento, para você poder mudar para uma próxima fase, que é a fase da regra, a fase que é do rules. Ou seja, eu conheço agora o procedimento, eu conheço o processo. Então, eu ainda não sou um expert. Então, se eu tenho um esforço moderado, minha velocidade é um pouco mais rápida, não é tão lenta quanto aquele que eu estava adquirindo conhecimento, mas ainda eu não sou um expert, que posso fazer as coisas de olhos fechados. Então, eu dependo muito do processo, dependo muito da regra, porque se essa regra mudar o contexto, eu posso ter um diagnóstico errado e também cair no erro. Então, eu preciso das coisas muito padronizadinhas, muito certinhas, porque eu não tenho jogo de cintura, eu não tenho flexibilidade no meu conhecimento para poder adaptar deformações que venham no processo. E, finalmente, eu tenho aquele que o Reason colocou, aqueles desvios superficiais, né? Que é o cara que tem muita habilidade. O cara conhece muito, está lá 10, 15 anos fazendo aquele processo, ele já viveu de tudo e já errou de tudo também. Portanto, ele aprendeu bastante. Então, ele é o que faz a tarefa mais rápido, ele tem pouquíssimo esforço, porque agora tudo é automático. Ah, isso eu já sei, fica tranquilo, é só apertar aquilo lá. Ah, eu já sei, faz o seguinte, muda esse parâmetro para esse ponto aqui, que eu tenho certeza que resolve. Olha, o barulho da máquina
está com um problema, é melhor você parar e fazer alguma coisa agora, porque, olha, eu conheço esse barulho, eu tenho certeza que é problema. Então, ele já é uma pessoa que trabalha com a cabeça adiante do processo, porque ele vai pegando instintos do processo que não está no procedimento. Não está nas regras, mas sim no conhecimento tácito, ou seja, no conhecimento da prática que ele tem daquele processo, e por isso ele é muito respeitado. Então, ele só consegue, ou seja, ele tem os seus deslizes por duas coisas, ou três. Você tem desvio da atenção, ele está tão confiante no processo que ele deixa até, de uma certa forma, a sua atenção para outra coisa, e nesse momento ele não percebe que alguma coisa mudou e acontece o erro. Pode ser também a própria mudança do tem o seu deslize. E aí, como é que a gente conserta isso? Como é que a gente conserta uma pessoa que é extremamente habilidosa, conhece tudo do processo? Não está mais no processo. Está, sim, na resiliência. Só o processo poder avisá-lo, ou chamar a atenção, ou se autoconsertar, ou aceitar esse desvio, sem que tenha um erro catastrófico, uma saída perversa, né? Que possa ter um acidente mais grave. E estudos de interação homem e processo, tecnologia e processo, para melhorar o que? A cognição do próprio processo, para que ele também tenha uma leitura mais fácil. Muito bem, legal. Então, isso o Rasmussen colocou muito claramente isso. E aí vem uma nova teoria que abre e explica mais o Reason, o Rasmussen, e agora de um contexto mais amplo. Próximo, por gentileza. Que é uma chamada de a teoria de um cérebro e três mentes. Quem disse isso é o Dr. Robert Long, lá da Psicologia Social do Risco. Que o cérebro de qualquer pessoa trabalha em três velocidades. Uma velocidade lenta, quando ele precisa concentrar muito a sua atenção, que é exatamente na fase do conhecimento. O que eu gasto? Muita energia. Eu canso. Se você tem muita habilidade, por exemplo, dirigir um carro, você vai dirigir um carro, quando você é novato, você vai prestar atenção até na marcha que você vai trocar. Você vai querer olhar tudo. E isso gasta muita energia. E, portanto, você é o quê? Você quer andar devagar com o carro. Quando você tem muita habilidade no carro, que você não percebe, você simplesmente só olha para o velocímetro, porque você já sabe todos os controles, se aparecer uma luz, você já... Então, você permite mais rápido. Então, o cérebro faz coisas mais rápidas e gasta menos energia. Então, ele fica num modo econômico e lhe dá liberdade até para você pensar em outras coisas. E o médio, aquele que não está no lento, ou seja, eu não sou novato, eu não preciso prestar tanto atenção, mas também eu não estou totalmente rápido no sentido de estar tudo automatizado. Então, eu gasto uma energia média, eu me canso, mas numa proporção, num tempo muito mais distante que a pessoa novata. E tem um cérebro rápido, que, aí sim, tudo no automático, esse exemplo que eu dei agora com a respeito de dirigir o carro. Então, nós temos, na verdade, duas partes. A gente está falando do consciente cerebral até trabalhar para o inconsciente. Essa hora, todos os matemáticos e pessoas linearistas e teorias matemáticas, etc., estão pensando em pular do 15º andar. Porque quando você fala de inconsciente para tomar decisão, saiu fora do que nós conhecemos como exatas. Quer dizer que para eu ser mais hábil, eu tenho que jogar a minha técnica para o meu inconsciente? Sim. Pela teoria social do risco, da psicologia social do risco, sim. A barreira que nós temos que procurar agora é como é que funciona o inconsciente das pessoas. Nessa hora, fecha o livro, desliga o computador e fala, para que eu quero descer, né? Porque agora eu vou começar a entender do consciente e do inconsciente das pessoas. Meu querido, minha querida, sim. Ser humano é isso. O cérebro não é só a matemática, não é só o consciente, não é só o lóbulo frontal. Eu tenho também a minha inconsciência, eu tenho também os meus processos internos que eu vou trabalhar e eles fazem nós tomarmos decisões. Próximo, por gentileza. Então, olha só que legal. A gente está aqui na segurança tradicional.
onde a gente tem o tecnicismo, a linearidade, ou seja, confiabilidade, reprodutividade das tarefas e qualidade. Aí vem, próximo, por gentileza, vem a questão das novas visões. Safety 2, segurança 2, segurança diferente, safety different, ou o próprio HOPE, né? Desenvolvimento humano e organizacional. E fala, gente, olha, não é bem assim. A gente tem agora o humano. As pessoas, elas precisam participar do processo. Elas têm conhecimento próprio, elas desenvolvem o processo, elas conhecem o que está falando, não é simplesmente só o teórico. Próximo, por gentileza. E nós temos ainda uma questão social. Nós temos o grupo é forte, o grupo precisa participar. A gente precisa exemplos onde os grupos se modelam para uma deficiência que vem do processo e ele consegue, de certa forma, se ajustar sem mesmo a empresa ou a organização pedir, porque eles estão comprometidos com o resultado e fazem pequenos ajustes. Próximo, por gentileza. Então, aí fica um pouco do seu conforme aqui o slide, mas agora eu começo a falar também de falha e acerto. Por que também não olhar os acertos que acontecem no meu processo, no seu dia a dia, para eu aprender também com os processos? E aí sai daquela visão extremista da falha, comportamento, errou, corrigiu, política de consequências, para dizer o seguinte, olha, eu também tenho que fazer isso, essa falha pode ser benéfica, eu posso ter uma inovação. Eu posso pedir para o funcionário errar positivamente. Olha, o procedimento diz assim, mas você não tem uma ideia de como eu posso fazer o processo melhor? Olha, eu estou dizendo para ele, olha, você pode errar certo para me mostrar como é que você erra certo? Olha só a loucura. Quer dizer, hoje em dia, a gente está numa época onde a inovação é o diamante de qualquer processo, porque tudo está virando commodity, e o diferencial o que é? É uma pessoa que possa apresentar algo diferente, algo que possa ser evoluído, uma redução, uma melhoria de qualidade, etc. E isso só consigo para quem executa o processo. Para esse eu premio, aquele que erra certo. Para aquele que falha, eu puno. Ele não é uma pessoa que segue procedimentos. Então, as organizações, nesse momento, elas acabam ficando um pouco perdidas. Se promovem esse erro positivo, tomando a decisão que pode ter um erro também negativo. O teste também pode sair errado. E a próxima, por gentileza. E agora vem uma outra teoria, que é a psicologia social do risco, e fala, gente, o ambiente, a mente e o social, por isso que eu já coloquei, são os 3 pilares da psicologia social do risco, o ambiente de trabalho, workspace, o ambiente mental, headspace, e o ambiente de grupo, group space, é que formam a tomada de decisão. Então, o meu campo de engenharia de segurança, ela se ampliou para além das matérias ditas técnicas. Eu preciso conhecer um pouco mais de pessoas, eu preciso entender um pouquinho mais de inconsciente ou inconsciente coletivo, que aí a gente vai buscar um pouquinho, beber um pouco de Jung, teoria de Freud. Não é pecado, não dói, viu? Eu leio um pouquinho esse pessoal aí, porque é muito legal o que eles falam, e você começa a pensar, começar a ter sentido. Porque os erros acontecem nas tomadas de decisão. E ainda está aqui porque vai continuar acontecendo erro e acerto. Não é porque existe essa, por isso que eu coloquei em 3 camadas, pode ser que tenha uma próxima camada, uma próxima teoria que abarque todas essas que nós estamos colocando aqui. Mas é importante a gente entender a evolução, que a gente está caminhando para poder entender o ser humano na sua complexidade, inclusive mental e no grupo. Hoje, por experiência própria, eu digo para vocês que é muito mais fácil você obter resultados de segurança elevados trabalhando no grupo do que no indivíduo. E por uma questão uma questão básica de sociologia, psicologia, muito, muito simples. Quem é que não quer ser aceito no grupo? O ser humano, ele nasceu para viver em grupo. Então, quando uma pessoa, faça o seguinte teste, qualquer organização que você tenha, qualquer processo que você tenha, crie uma regra rígida e que peça para uma pessoa seguir, mas o grupo não precisa seguir. Quanto tempo dura essa regra para essa pessoa? Praticamente
2 dias, porque ela vai perceber que ninguém está fazendo, só ela, e até o pessoal socialmente vai estar pontuando essa regra fora do padrão do grupo, e essa pessoa, desculpa, eu não vou fazer, porque eu preciso trabalhar com eles. E se a gente influenciar o grupo a fazer uma coisa certa? Mesmo aquele que entra errado, ele vai falar, opa, eu tenho que fazer o que o grupo faz. Eu não posso fazer dessa forma. Então, o convencimento, o trabalhar com consciência coletiva é mais poderosa do que você trabalhar com a consciência individual. E se você puder, além de tudo, utilizar o contexto, utilizar o ambiente de trabalho para promover essa consciência de grupo e essa consciência individual, aí você vai ter uma nova evolução de segurança dentro da sua organização. Porque você está absorvendo aquilo que está sendo de melhor feito, tanto no grupo, como também no indivíduo, e usando tudo isso para melhorar o seu processo. Próximo, por gentileza. Então, confiabilidade humana. Então, confiabilidade humana, como nós podemos ter certeza sobre um comportamento humano se ele, por tudo que eu apresentei, tem uma dificuldade muito grande de ser exato? Aí nos resta a resiliência. Ou seja, eu tenho que naturalmente começar a olhar para o contexto, olhar para o processo, assumir que erro é absolutamente normal e que o meu processo ele tem que ter a sua flexibilidade, o seu amortecimento, a sua resiliência de receber essa deformação e ao mesmo tempo não ter uma saída diferente daquela que eu estou esperando. Próximo, por gentileza. E aí, dentro da resiliência, a gente vai buscar também 2 conceitos de resiliência. A resiliência em engenharia se refere à capacidade de sistemas técnicos não falharem completamente no caso de falhas ou falhas parciais, mas manter o serviço essencial do sistema. Isso a engenharia fala. Eu vou fazer tudo para que eu não tenha uma falha crítica, uma falha que corrompe todo o sistema. E a resiliência de fabricação de processos fabris, descreve a capacidade de fabricar uma qualidade constante a custos de tempo e produção razoáveis, apesar de qualquer tipo de perturbação ou incerteza. Olha só, na resiliência ele já admite um erro, tanto na engenharia como na fabricação. Eu sei que eu vou ter defeitos, eu sei que eu vou ter desvios de processo. Então, olha que legal. Então, eu já desenho um sistema, por incrível que pareça, já esperando que ele vai falhar. E sabendo que ele vai falhar, a minha saída continua. Então, sistemas resilientes dependem de extremo conhecimento do processo e extremo conhecimento das pessoas que vão trabalhar nesse processo, admitindo que esse processo vai falhar. Próxima, por gentileza. Então, um dos sistemas que eu conheço e que trabalho é a gente trabalhar antiga prancheta, porque agora só existe CAD e outros sistemas na tela de computador, né? Você não tem mais a prancheta básica como se falava no passado. Então, a primeira coisa que se faz num processo que você quer resiliência é você criar redundância. Ou seja, se o processo falhou, eu tenho um segundo. Por exemplo, quando você pega a parte da NR12, quando você coloca os processos intrínsecos lá, você sabe que todo o circuito ele tem que ser duplicado. Para você ter um sistema de confiabilidade, uma barreira de luz, num feixe de laser, você sabe que você tem um módulo de falha que ele vai continuar trabalhando, mas ele te aponta a falha. Em processos químicos também é isso. Eu tenho a bomba A e a bomba B. A bomba A começou a perder coisa, fecha automaticamente, entra na B, mas a A já entra em módulo de falha para avisar todo mundo o que está acontecendo. Segunda característica clara dos processos de resiliência é a reconfigurabilidade. Ou seja, é fácil eu reconfigurar o meu sistema. Ou seja, eu fazer um setup facilitado, rápido e outro seguro. Né? Então, eu consigo mudar de produto rapidamente no meu processo sem perder a sua característica, sem aumentar o risco do processo. Modularidade.
Isso é muito fundamental na manutenção. Ou seja, se alguma coisa queima, quebra, não está com seu funcionamento adequado, eu vou lá, tiro e coloco outro rapidamente. Eu não preciso parar, às vezes, até o processo. Eu consigo fazer a substituição do pneu com o carro andando. Indústria química, petroquímica, isso é muito, muito fácil. E nas indústrias também nucleares, tem essa característica de você ter sistemas modulares que rapidamente eu troco de um lugar para outro, sem precisar o processo ser interrompido. Flexibilidade. Eu posso ter alterações do parâmetro de processo e rapidamente, ainda mais hoje com inteligência artificial e mecanismos de análise, sensores altamente sofisticados, eu já percebo rapidamente que alguma coisa não está indo bem. E o sistema mesmo pensa como é que eu tenho que alterar os meus parâmetros para rapidamente eu poder me ajustar e manter a saída adequada. Reaproveitamento, ou seja, isso vem dentro dos termos de sustentabilidade. As energias eu preciso reaproveitar. Em vez de eu, por exemplo, fazer alguma coisa, ter uma bomba, que eu preciso de um motor elétrico para mandar um líquido para uma determinada pressão, porque eu já não uso uma queda natural por gravidade de uma outra máquina para poder botar o reservatório lá e eu ganhar esse reaproveitamento de energia. Uma energia estática, hoje, por exemplo, os carros de Fórmula 1 usam a energia do freio para poder ganhar mais potência. Então, essa parte de reaproveitamento dá longevidade no processo. Tendo longevidade do processo, eu tenho menos manutenção. Tendo menos manutenção, eu também tenho menos probabilidade de riscos e, logicamente, acidentes. Controlabilidade, isso tem muito a ver com a questão de quanto eu conheço o meu processo e quais são os parâmetros que eles podem desviar mais facilmente. Aí é clássica o trabalho de confiabilidade de sistemas. Ou seja, eu vou analisar todos os meus sistemas, aí não é que nem um ser humano que existe o subconsciente e o social. Aí eu sei, se eu manter temperatura, pressão e condições de desgastes previsíveis, eu sei quando determinado componente vai falhar e eu posso fazer uma manutenção preditiva, posso fazer uma manutenção preventiva ou posso até estipular correções periódicas para que nenhuma parte do sistema falhe. E aí sim, eu vou ter confiabilidade do meu sistema. E tudo isso começa onde? Num projeto lá embaixo, no fail-safe, ou seja, no projeto construído para que as falhas elas não criem um colapso no meu sistema. Ele é não um sistema à prova de falhas, mas sim um sistema onde há provas ou se previne falhas críticas. Próximo, por gentileza. E aí um dos processos que eu recomendo, né, eu estudo, é justamente o CCPS, né, que é a segurança de processo tradicional. Não que nós temos que pegar e aplicar tudo isso em todo tipo de processo, né? Isso é muito dedicado à indústria química, à indústria petroquímica e todas as outras de alta complexidade, mas tem alguns módulos que são muito fáceis para você aplicar no seu processo agora, quer seja uma fábrica pequena, de uma produção simples, como também uma complexa. Que é a primeira é como nascer com prevenção o processo. Lembra, eu tenho que desenhar lá o fail-safe, eu tenho que começar lá da falha, eliminar a falha crítica. Então, a segurança do trabalho, primeiro patamar, aqui são os patamares de uma gestão de segurança de processo, esse primeiro pilar, né, que é o comprometimento da segurança no processo, tem essas 5 capítulos, né? E a segurança ela tem que estar em cada um deles da seguinte forma. Primeiro, envolvimento de partes interessadas. A segurança tem que estar presente. Por incrível que pareça, eu tenho muitos colegas onde eu converso e quando vai se fazer um projeto de modificação de uma instalação ou mesmo a confecção de uma fábrica nova, a segurança não é chamada. Não, o pessoal de engenharia já conhece, aplicar as NRs, tal, tranquilo. Não, tem todo o arcabouço da segurança do trabalho. E essa parte humana que a gente acabou de falar, várias vezes, que a segurança ela é o embaixador de entender essas necessidades da ponta da linha e poder permear por toda a organização e levar essa informação de altíssima utilidade, diamantes, para a parte de projetos.
Então, a segurança tem que estar presente quando se fala em partes interessadas, em qualquer mudança, em qualquer nova instalação ou alteração dentro do processo. A segunda, a cultura da segurança de processo dentro da segurança do trabalho. Ou seja, nós precisamos formalizar. Ou seja, esse conhecimento passado, essa reunião, essa forma de integração lá com os projetistas, nós temos que ter mecanismos de formalização até para nós podermos seguir se isso realmente vai ser verdade quando tiver instalado o equipamento, o processo ou mesmo a mudança. Segundo, temos que ser reconhecidos como validadores. Ou seja, quando se faz um projeto, um canto lá, a segurança validar no sentido de dizer, olha, eu participei, eu coloquei e eu assumo o meu compromisso também com esse processo. Hoje mesmo eu ouvi de um colega dizendo assim, olha, teve uma expansão aqui na minha organização, a fábrica ela veio da matriz, lá na Europa, não vou falar o país para, de repente, não ser antiético, né? Mas simplesmente eles definiram como ia ser a fábrica, vieram aqui, montaram, e agora eu entrando lá me ponho a mão na cabeça da quantidade de trabalho que eu tenho para corrigir de acordo com a realidade brasileira. Então, não existe padrão. Quer dizer, a cultura do processo, levando em conta a cultura de segurança, não existe. Ou seja, eu empurro e aí depois a time de segurança que se vire para fazer as adaptações. Mas aí a gente já está falando de custo de produto, a gente está falando de custo de processo, a gente está falando de modificações, a gente vai sair do bolso daquele que está lidando para manter o seu budget, o seu orçamento de processo em dia. E vai um cara do chato de segurança falar, olha, preciso de uma cortina de luz aqui, meu querido, aqui NR12. Desculpa, essa máquina veio lá de fora, mas aqui precisa, senão a gente vai ter problema. E aí começam os conflitos. Né? A outra coisa importante que é do profissional de segurança, dentro dessa filosofia de segurança de processo, é conhecimento. E não é conhecimento da segurança, não. É conhecimento do próprio processo. Ou seja, não cabe mais uma pessoa que lida com processos razoavelmente complexos de você não conhecer também o processo. Quais são os seus parâmetros? O que é a matéria-prima? Qual é a qualidade esperada da matéria-prima? O que são as saídas do meu processo? Qual é a minha folha de processo? Qual é o meu nível de produção que eu tenho que ter até o final do mês? Qual é o que espero os acionistas com respeito ao rendimento, ao custo final dos nossos processos? Porque daí você começa a falar a linguagem de quem é o seu parceiro. Não é só a linguagem, a linguagem da segurança para os técnicos, para o gerente, para o engenheiro de segurança. Na verdade, você está falando a linguagem da empresa em cada um dos departamentos que você vai poder circular. E, finalmente, você tem que levar o quê? A representação, a representatividade do pessoal da ponta de linha, porque você está convivendo com eles no dia a dia. E eles têm uma voz onde não ecoa em todos os cantos da fábrica. E você, por essa permeabilidade que tem em todos os setores, tem mais que a obrigação, a ética de tomar aquelas dores lá do começo do processo como as suas e levar também essa indignação benéfica para o processo, para a engenharia, para a diretoria, para o financeiro, para o departamento de suprimentos. E dessa forma, você acaba ajudando a companhia na sua estrutura toda, e não só na questão da legalidade, não só na questão do compliance, não só na questão da produtividade ou da parte normativa, mas sim das necessidades humanas dentro do trabalho. Próximo, por gentileza. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte fundamental, se eu pudesse escolher da segurança de processo, duas partes fundamentais, é essa, a primeira parte do comprometimento, e a segunda, uma coisa chamada mudança. Na minha vida, todos os acidentes mais sérios que eu tive, a raiz, se pode dizer, a raiz, o problema principal, aquele que desencadeou toda a sequência maléfica para a empresa, foi uma mudança sem planejamento. Que a gente diz o MOC, Management of Change. Ou seja, eu mudei e não perguntei para ninguém, tive uma visão producionista, tecnológica, e joguei lá para a produção. E joguei lá para o pessoal operar. Só que eu esqueci alguns detalhes e esses detalhes acabaram acidentando.
Então, esse é um outro pilar, né, da segurança de processo, onde, dentro da filosofia do MOC, para criar resiliência no processo, você tem esses pontos principais. Primeira filosofia, evitar a introdução de novos riscos. Isso normalmente acontece. Às vezes, numa folha de papel com 3, 4 perguntas, você já mata uma ideia no sentido dela introduzir um belíssimo risco para você administrar depois. Segundo, evitar consequências inesperadas. Para quem é da engenharia, é o famoso efeito cotovelo. Eu ganho um benefício numa direção e um prejuízo no outro. Então, eu preciso ter uma visão holística do processo. O que essa mudança vai mexer em toda a cadeia, não somente naquela condição de ganho ou de perda. Avaliar a interação de pessoas e processo. Toda vez que eu modifico alguma coisa, eu mudei essa relação. Se eu mudei essa relação, eu preciso perguntar para essa pessoa que está afetada por essa mudança o que para ela é mais fácil, o que para ela ficou mais difícil. E, se for necessário, mudar a própria mudança. Porque, na verdade, todo mundo, quando faz um projeto, faz no menor custo, na maior produtividade e no melhor desempenho, com o melhor funcionário. Mais uma vez, voltando lá atrás, naquilo que a gente falou no Rasmussen, ninguém pensa no novato que está chegando no processo ou aquele cara que tem um conhecimento médio. Normalmente o pessoal fala, não, eu já trabalhei na minha época pregressa de engenheiro de processo, olhar assim, eu tenho tempos e métodos. Eu sei a média da turma, o que falar que você tem um lago de 2 quilômetros com 10 centímetros de média de profundidade, o cara dá um passo e cai num buraco de 2 metros e morre afogado. Mas peraí, mas não é só 10 milímetros de água? Ninguém morre afogado. Meu querido, mas isso é média, não é a realidade do lago todo, né? Outro ponto, fornecer dados para tomar decisões estratégicas. Ou seja, aí entra conhecimento do negócio. De repente, essa mudança pode ganhar voz num departamento ou numa necessidade, mas, ao mesmo tempo, pode criar um prejuízo absurdo para a empresa como um todo. Típico, meio ambiente. Eu tenho muito lidado com isso. A pessoa fala assim, olha, Dilson, eu vim com uma cola aqui, olha, maravilhosa. Essa em vez de ela demorar 2 horas para poder fazer a cola do tapete lá do meu trem, do meu metrô, eu consigo fazer em 15 minutos. Opa, vamos colocar? Não, podemos colocar, só que tem um problema. Eu estou com um resíduo altamente perigoso e tenho também uma questão aqui de insalubridade com o pessoal. Então, apesar do seu ganho financeiro e de processo maravilhoso, vou prejudicar a companhia. Por quê? Depois eu tenho problemas de onde jogar fora isso, porque, de repente, tem componentes cancerígenos, eu posso ter metais pesados, etc., e eu vou ter que pagar um custo absurdo para destruir esse resíduo. E se outro é a questão dos passivos trabalhistas, porque, logicamente, ninguém vai adoecer do dia para amanhã, do dia para a noite, mas daqui a 5, 10 anos, o cara vai ter uma redução de função pulmonar e vão descobrir que você estava com um produto aqui que promoveu isso. E aí você vai ter muita gente processando a empresa, além da própria perda da qualidade de vida da pessoa, que não é o padrão de nenhuma empresa que eu conheço séria, né? E, finalmente, aproveitar a própria mudança para eliminar ou mitigar riscos antigos. Por que não aproveitar a mudança, que já tem um dinheiro, já tem alguma... De repente, já coloca lá no bojo dessa mudança, oportunamente, né? Não é o jabuti lá que se coloca lá no nosso Congresso, mas sim ao contrário, é uma fada madrinha que se coloca aí nesse processo para poder eliminar alguns problemas que a gente já tem e que não tinha outra oportunidade, nós vamos aproveitar a mudança para poder fazer. A próxima, por gentileza. Então, aqui também, da mesma forma, a segurança tem 4 pilares fundamentais para poder gerenciar um bom gerenciamento de mudanças. Primeiro, normalização. Isso tem que ser uma regra da companhia. Não pode simplesmente ser um desejo da segurança, do engenheiro, do técnico de segurança, ou do gerente de segurança, ou do diretor de segurança, que ele quer participar, quer fazer MOC. Não, esse MOC tem que ser feito como uma filosofia da empresa. Então, precisa ser normalizada dentro da empresa. Segundo, deixar bem claro o envolvimento da segurança. Ou seja, que ela tem o direito de veto, o direito de voto e veto, né? Então, dentro da normalização, deixa claro bem qual é o papel da segurança dentro desse gerenciamento de mudança. Terceiro, formalização, ou seja, um documento
que formalizado, ele vai balizar tudo, todo o processo da empresa, desde a parte de suprimentos e compra, né, até a parte de execução e desempenho do sistema. E, logicamente, terminando esse ciclo, você tem o follow-up, ou seja, tudo que você normalizou, tudo que você assinou, tudo que você tem formalizado e assinado e aprovado é realmente implantado na linha de frente, e você pode ver e verificar, constatar que tudo isso foi implementado. Então, o gerenciamento de mudança termine com essa questão do follow-up das ações implementadas. Próximo, por gentileza. Então, já caminho para o final da minha fala, dizendo duas coisas, né? Primeiro, eu vou trazer aqui uma frase surpreendente que eu tive, que foi atribuída ao próprio Reason, que quando foi perguntado qual a raiz de problemas constantes e taxas de acidentes constantes nas empresas. O que ele respondeu? Próximo. Ele respondeu da seguinte forma: é porque está esgotando a maneira tradicional de gerir riscos e alavancar resultados de segurança por empresas que trabalham somente no sistema de comando e controle, ou seja, norma e comportamento, norma e seguimento das pessoas a fazer exatamente o que está escrito dentro da norma. Quem disse isso não foi um cara de Novas Visões, quem disse isso foi o próprio James Reason, já fazendo uma crítica sobre a questão dessa questão reducionista, dessa questão de engessamento do processo para atender uma contínua segurança do processo. Isso não é verdade. Próximo, por gentileza. E com respeito à confiabilidade humana, eu digo, né, a nova fronteira do comportamento seguro, que é muito falado na nossa sociedade, né, da segurança e de todo mundo que ajuda a gente aqui, não é exatamente o comportamento como a gente vê, mas sim a tomada de decisão levando em conta o subconsciente das pessoas, que é uma coisa totalmente nova se pensar que recentemente a gente ainda tem programas de alinhamento de comportamento presencial, sem levar em conta contexto, sem levar em conta a condição humana. Então, eu acho que essa é a fronteira. Eu particularmente, entendo que a gente tem que entender o ser humano um pouco mais além. Não somente do que ele é capaz de fazer com seus braços e movimentar com suas pernas, mas também como é que ele pensa. Como é que o subconsciente, tanto individual e coletivo, influencia na tomada de decisão, tanto para o acerto quanto para o erro. Não existe, pelo menos em termos acadêmicos, pesquisas a respeito, muito volumosas a respeito dessa parte do que o inconsciente e as tomadas de decisões, como se fala dentro da psicologia social do risco, quais são as regras, as micro-regras de cada uma das pessoas para poder, junto com o contexto, junto com a convivência social, dizer isso faz sentido e eu vou fazer isso, né? Vem aqueles arquétipos do cara que quer se mostrar, quer ser o famoso, é aquele que quer aparecer dentro de um grupo, ou aquele mais tímido, que a gente tem que entender todas essas realidades e começar a ter sistemas resilientes que possam absorver também essas decisões equivocadas ou acertadas de uma forma mais produtiva, e não deixar o inconsciente ou o ser humano como um fusível mecânico que pode quebrar ou pode romper por uma tensão inadequada. E se entender que sim, é uma máquina, é um computador, o melhor computador que existe na face da Terra, e a gente pode utilizar ele a nosso benefício, ou utilizando até o subconsciente, colocar de uma maneira ética e uma maneira produtiva sub-regras ou regras subliminares, que aí ele não gasta tanta energia para seguir, não precisa prestar tanta atenção. Voltando lá no modelo um cérebro e três mentes, ou mesmo o modelo do Rasmussen, que a gente possa criar pessoas que possam utilizar o subconsciente para a sua própria proteção, utilizando essas micro-regras para que ele bloqueie uma decisão que não seja a mais adequada naquele momento. E finalizando, a próxima, por gentileza. Então, volto de novo a falar a respeito dessa tal de segurança orgânica, né?
de a gente poder utilizar, olhando agora uma outra faceta, que é as pessoas. Ou seja, a gente também tem que entrar dentro do... trabalhar também com o organismo da pessoa, da mente, dentro de um contexto social e dentro das pressões e das condições do processo, e aí sim utilizar o processo para aliviar essas pressões, aliviar esse contexto, para manter ela dentro de um ritmo de trabalho que ela possa sempre ter um desempenho de boa condição, né? E utilizando todos os outros vertentes, a missão, a visão, os valores da companhia, os próprios processos, logicamente a tecnologia, a própria cultura organizacional da empresa, e usar a todos os nossos parceiros, todas as partes interessadas da companhia, dentro da companhia e fora da companhia, para poder saber que cada um tem o seu papel na segurança. E esse papel é decisivo para criar um impacto nas condições de trabalho do final da linha de processo. Se todo mundo tiver consciência da palavra que fala e do papel que assina, com certeza o processo vai ficar mais seguro, porque a gente vai estar dividindo a carga da segurança e manter as pessoas saudáveis e seguras por toda a organização. E aí fica uma carga leve para a segurança. Na verdade, a gente acaba trazendo uma parte mais nobre, que é a parte de análise, a parte de coach, a parte de você poder influenciar as pessoas e, principalmente, a parte de especialistas da prevenção, lá no nascimento dos processos, e não simplesmente correndo atrás dos acidentes e dos desvios. Então, de uma forma geral, é o pensamento de hoje. Então, Ramon, é isso aí. Então, eu agradeço a oportunidade. Então, como você disse, sempre que possível, eu escrevo um pouquinho lá no LinkedIn, é a minha ferramenta principal de estar dialogando aí com os colegas, né? E fico à disposição de dúvidas, comentários, sapatos voando, também não tem problema, porque a crítica sempre é muito boa para a gente poder crescer junto, ninguém é dono da verdade, muito pelo contrário, a verdade está sendo construída a cada momento, então tudo é válido, né? Exato. Adilson, assim, eu não tenho palavras para descrever quanto agradeço aí a sua colaboração para a nossa corrente de EHS, né? Apesar dos probleminhas que a gente teve no começo, mas logo passou aqui, eu fui acompanhando todo o seu raciocínio, fiquei encantado realmente quanto você domina aí o assunto. E grandes temas, né? Grandes temas que eu adoro conhecer mais e mais, né? Que é sobre as pessoas, sobre o processo, tudo isso me encanta muito e traz para mim muita clareza. Agradeço todo mundo que esteve presente. Tem algumas perguntas aqui, Adilson, que eu já queria passar a bola para você, para a gente bater aqui um bate-bola aqui. Ó, o nosso amigo Caio Pimenta, ele perguntou aqui para você, ó, Adilson, a SST está ancorada em conformidade, normas, regras, procedimentos e documentos. Como isso pode nos induzir às falhas escondidas no dia a dia do trabalho? Excelente pergunta, Adilson. Muito bom, Caio. Olha, na verdade, a gente precisa trabalhar no mundo real, né? Inclusive, amanhã tem um workshop da organização que nós vamos falar a respeito filosoficamente do negócio, e uma das coisas que a gente está estudando, né? Tem até um livro que eu fui obrigado a estudar para esse processo, que é esse aqui, ó, Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Legal, esse eu não li ainda, hein? Já vou anotar aqui. Muito bom. Show. Esse aqui, ó. Show. E esse cara, ele é um guru lá nos Estados Unidos de progresso de empresa. E ele dentro tem as regras dele aqui, tem os famosos capítulos que é uma empresa de altíssimo desempenho. E um dos capítulos ele diz exatamente isso. É a capacidade da empresa entender a sua realidade nua e crua, sem sonhos. E nós também da segurança nós temos que acreditar na nossa realidade nua e crua. Ou seja, a segurança é formada por normas, regras, procedimentos e documentos. Ponto. Isso não vai mudar. Ninguém vai começar a rasgar procedimento ou chegar para um cara de fábrica e falar: a partir de hoje não tem mais procedimento, tá ali, a gente acredita nas pessoas, a gente tem resiliência máxima, toca o pau aí que todo mundo sabe o que fazer, não precisa de regra, não precisa mais. Isso vai continuar existindo. A diferença para poder escolher e identificar as falhas escondidas é justamente dar voz para quem pratica
as normas, regras e procedimentos e todos os documentos e ter a possibilidade de poder opinar, dizer isso é válido ou não é válido, ou é válido em que condições. A partir do momento quando a gente abre essa porta de diálogo para que as normas, elas não são perfeitas, elas são um direcionamento, as regras são um direcionamento, o procedimento é um direcionamento, mas ele permite ajuste a partir do momento que uma pessoa levanta a mão e fala, gente, dá para fazer diferente. Gente, isso aqui não dá. Para esse momento, ela não funciona. Eu tenho um processo que é a fabricação de trens, né? É uma caixa de inox, 24 toneladas, dependendo do tipo do produto, né? E você tem estações de trabalho como se fosse uma montadora. Eu fecho a caixa, como se fecha também o cockpit do carro, né? A estrutura do carro, depois ele vai ter um painel, roda, o trem é exatamente igual. Só que tem o seguinte, o trem não é fácil de movimentar e um espaço é 22 metros de comprimento. Então eu saio de uma estação e vou para outra. Imagina o seguinte, eu dependo, 60% dos meus componentes são de fora. São de a própria França, etc. Então, e se um dia dá uma dor de barriga, tem uma greve no porto, etc., aí me atrasa. Eu vou parar a fábrica toda porque eu não posso mover, não dá para montar o ar-condicionado numa estação que foi projetada para isso, e eu tenho que mudar para outra para continuar colocando banco, colocando as outras coisas, enquanto esse ar-condicionado chega. E quando ele chegar, eu posso voltar para aquela estação? Não, não posso, porque o carro já está lá na frente, já está longe. Então, o que eu faço? Eu tenho que, nesse momento, a regra não funciona. Eu vou ter que criar uma regra específica para aquela estação, para poder montar aquele ar-condicionado com segurança. E as pessoas vão participar disso. Então, Caio, eu vejo isso. É mais uma questão de cultura organizacional, que a gente sempre tem debatido, nós dois já falamos bastante a respeito disso, que a cultura de segurança é um reflexo da cultura organizacional. Na verdade, a cultura organizacional que é voltada para a segurança, e não existe uma cultura separada. A cultura organizacional é uma coisa, a cultura de segurança é outra. E quando a cultura organizacional tem isso, o cara vai dizer, olha, vamos atrasar o ar-condicionado, Adilson, ou equipe de segurança, vamos sentar e já vamos planejar, porque a gente vai ter que ter um modo degradado. Então, aquelas regras, esquece, nós vamos ter que fazer novas regras. Ou o próprio operador falou, olha, mudou a matéria-prima, cara. Tá? Essa chapa aqui dobrava facinho com essa pressão de máquina. Agora não está. Alguma coisa mudou. A regra não dá. Só com essa pressão não vai dar. E se eu aumentar a pressão? Será que a máquina vai aguentar? Será que não vou ter um efeito cotovelo? Quer dizer, ele é o tomador de decisão. É ele que tem que dizer se a regra é válida ou não. Eu não estou falando de violação, estou falando de seguimento daquilo que está sendo estipulado. Então, resumindo, a regra tem que ser flexível para poder eliminar as falhas escondidas. Aí falha apareceu, volta a ser processo, e assim a gente continua um loop positivo, evolutivo nas regras. Legal. Show de bola, Adilson. E eu já acho também que entra aí a Safety 2, a vida como ela é, né, Adilson? As coisas como acontecem lá no campo e como a gente escreve, às vezes, nos nossos procedimentos, né? E você citou aí bastante o James Reese, né? Adoro esse cara. O livro dele lá, acho que é Managing the Risk of Organizational, alguma coisa assim, Accidents. Ele fala de 2 tipos de erro, né, que você comentou, os individuais e os organizacionais. Esse daí entra muito no organizacional, né? Como que a nossa estrutura vem tomando as decisões para chegar lá no final, né? O Risdon, ele tem ótimas cidades. Aquele negócio, você tem que entender o contexto que o Risdon escreveu todos os seus livros, né? Você tinha uma sociedade totalmente diferente da nossa hoje, né? E a mesma coisa do Hamilton ou tantos outros pensadores. Você tem que localizar eles dentro da época e da situação, principalmente organizacional das empresas, naquela época, que demandavam para que eles fossem sucesso, né? O famoso queijo suíço, né? Você hoje tem realidade atual. Você pode buscar fatores importantes, porque ele desenvolveu muitos fatores em outros pensadores, ele é uma ótima leitura, mas não quer dizer que você pode pegar isso cegamente e aplicar, porque não vai funcionar, porque ali não tinha essa visão humanista, né, que hoje nós temos. Verdade. Show. E o Decker fala muito do que o erro, né? O erro humano, ele é um erro dentro de um sistema, né? Isso é interessante.
né? O próprio Todd Conklin diz que você tem saídas não desejadas, né? Você não tem acidentes. Então, da mesma forma que um produto com não qualidade, você também tem uma atitude com uma não qualidade, que é um acidente. Mas todas elas são processo. Então, eu, por exemplo, quando começo um acidente, quando eu analiso um acidente, eu faço a primeira pergunta, que é a pergunta de 1 milhão. Esse acidente, esquece o nome da pessoa, esquece o crachá, esquece, é uma pessoa. Esse acidente pode acontecer futuramente nas mesmas condições com outra pessoa? Se a resposta é sim, então não temos que olhar para a pessoa, não temos que olhar para o processo. Exato, é isso. Então, não cabe medidas e coisas. Agora, se a pessoa fala assim, não, essa pessoa, ela tomou uma decisão, ela pegou o celular e começou a dirigir uma empilhadeira digitando o WhatsApp. Isso não é processo, isso é violação. Desculpa, ele vai ter que arcar com essas consequências. Então, o mundo como ele é. Ou seja, nós não podemos dizer que todo mundo é culpado, mas, ao mesmo tempo, não podemos dizer que todo mundo não vai ter mais culpa, não vai ter mais punição para um comportamento que é fora do processo, que está lá nas suas razões de subconsciente, etc., mas dirigindo uma empilhadeira digitando, você pode matar um colega seu. Então, minimamente, ele não está seguindo a sua própria norma social, né, de proteção de um com o outro. Então, essa é a verdade nua e crua do nosso processo. E outra, nós temos que trabalhar remando a favor da correnteza, nunca contra. Você não vai conseguir parar um processo, vai mudar um pensamento de uma empresa. Você vai, sim, ajudá-la a desviar, às vezes, lentamente o seu percurso, para um percurso melhor. Mas você não consegue fazer mudanças bruscas, né? Exato. É o que eu falo, a gente tem que, nós como EHS, o seu EHS orgânico, fazer parte do negócio, né, disso. A segurança como parte do processo, a segurança como agente de ideias, né, não só agente de regular, etc. Eu tenho muito essa mente também. Adilson, chegamos aí ao final, estamos indo para 1h20 aqui de puro conhecimento, pura informação compartilhada. Eu queria que você fizesse aí seus comentários finais. Já de antemão te agradecer muito pelo seu time aí. Eu sei que ele é muito concorrido. E espero ter a parte 2 aí com um pouco mais de menos problemas técnicos. mas te agradeço mesmo aí pela presença, meu amigo. Nós simplesmente aplicamos a resiliência, ou seja, a gente descobriu o processo de referência para poder chegar no mesmo resultado, certo? Então, a live também foi um exemplo de resiliência, se uma ferramenta não deu certo, a gente modifica para outra, o que importa é a gente absorver essa distorção e ter o resultado esperado. Isso aí, e fazer. Adilson, muito obrigado, vou compartilhar depois os novos links aqui, te agradeço de novo, tenha um bom dia, excelente semana, meu amigo. Obrigado a todos os amigos, o Pimenta, a Cristiana, sabe, o Álvaro que esteve aí, e outros tantos que eu não vi aqui nos comentários, mas eu agradeço muito, são sempre amigos muito queridos, que estão sempre apoiando a gente, e também são mestres naquilo que eles fazem, vale a pena ouvir cada um deles. Obrigado a todos. Passou aqui o Fábio Arruda, o Caio, né, o Mestre Álvaro, nosso amigo Mestre Álvaro, Cristiane, o Caio, o Alan, enfim, vários outros aqui acabou passando, dando um oi aqui para a gente, acompanhando sua maestria aqui, meu amigo. Agradeço muito a presença de todos. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Pode deixar. Muito obrigado, meu amigo. Um abraço. Gente. Mesmo. Ótima semana. Obrigado. Tchau, tchau.